Olá, amigos! Vamos agora falar sobre raciocínio sequencial, que é a parte da lógica que estuda as sequências, onde nós temos aquelas sequências lógicas. O que seria uma sequência lógica? É aquela sequência onde existe uma lógica para eu descobrir qual é o termo posterior. Dentre essas sequências, existem duas que são especiais. Vamos falar da PA, que é progressão aritmética, e da PG, progressão geométrica. Nesse bloco, nós vamos falar da PA. O que vem a ser a PA, progressão aritmética? PA é toda sequência numérica onde que cada termo vem a ser o termo anterior somado a uma razão. Então, eu vou estar sempre somando uma razão. Essa razão vai ser o quê? Uma constante. Eu tenho lá o primeiro termo da sequência, o segundo ele vai ser o quê? O primeiro mais a razão. O terceiro termo vai ser o segundo mais a razão. Ou seja, eu vou estar sempre somando uma razão ao termo anterior. Com isso, nós podemos também chegar à conclusão que a diferença entre dois termos vai ser sempre o quê? Uma constante, que vai ser a razão. Então, se eu pegar o termo posterior e o termo anterior e fizer essa diferença, vai dar sempre o quê? A razão que nós vamos chamar de R. Beleza, amigos? Vamos lá dar uma olhada, então. Temos aí, ó, raciocínio sequencial. Começando pela PA, progressões aritméticas. Sequência numérica em que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual. Cada termo, a partir do segundo, é o termo anterior somado a uma constante. Por que é a partir do segundo, gente? Porque o primeiro termo, vai ser a minha base. Então, a partir do segundo é que eu vou pegar o anterior, que é o primeiro, somado à razão. Essa constante é chamada de razão da PA e é representada pela letra R. Então, gente, na PA, a razão vai ser a letra R. Exemplo, eu tenho aí essa sequência 2, 5, 8, 11, 14. Isso aí é uma PA, gente? Vamos ver. De 2 para 5, o que aconteceu? Eu somei aqui, 3. 2 mais 3, 5. De 5 para 8, eu também somei 3. De 8 para 11, também somei 3. De 11 para 14, também somei 3. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma sequência numérica em que a diferença de dois termos vai dar sempre o quê? Vai dar sempre 3. A partir do segundo, a partir do primeiro, o termo aqui, vai ser sempre o quê? O primeiro mais a razão. Quer dizer, a partir do segundo, Tem o segundo, vai ser sempre o quê? O anterior mais a razão. Beleza? Então, meus amigos, olha só. Trata-se de uma PA de razão 3. Na PA, os termos são nomeados. Como assim, gente? Cada termo aqui eu vou dar um nome. Olha, o primeiro termo vai ser chamado de A1. O segundo termo, A2. Terceiro termo, A3 e assim por diante. Eu quero agora chegar a uma fórmula geral. Como assim, Cereja? Como é que eu posso determinar o enésimo termo de uma PA? Eu quero achar não só o segundo, mas eu quero achar o centésimo termo, o milésimo termo e assim por diante. Foi dito que a PA vai ser sempre o quê? O termo igual ao termo anterior acrescido da razão. Então, eu vou pegar aqui o A2. O A2 ele seria quem? Ele seria o anterior, que é o A1, mais a razão R. Então, vou deixar aqui. Isso aqui seria o segundo termo da minha PA. Geral, tá? Quem seria o terceiro termo? O A3. O A3 ele vai ser quem? O termo anterior mais a razão. Mas quem é o A2?
O A2, ele não é A1 mais R, então eu vou fazer isso aqui, ó. O A3, ele vai ser o A1 mais R, que é isso daqui, mais quem? Mais a razão. Logo, o terceiro termo, ele vai ser escrito da que forma? É o A1 mais 2R. Então, eu tenho aqui, ó, o A3. Vou fazer para o A4 também. O A4 seria quem? Seria o A3 mais a razão. Mas quem é A3? A3 não vai ser A1 mais 2R? Então, vou substituir aqui, ó. A1 mais 2R mais esse R aqui. Logo, o quarto termo, ele seria quem? O A1 mais 2 com 1, 3, mais 3R. Gente, dá para eu chegar ao entendimento lógico aqui? Olha, quando for 2, aqui vai ser 1R. Quando eu quero o terceiro termo, eu estou somando duas razões. Quando eu quero o quarto termo, eu estou somando 3 razões. Se eu te pedisse o quinto termo ele seria quem? O A1 mais 4 razões. 4 vezes R. Logo, gente, eu chego à fórmula geral. Eu vou chamar de AN o enésimo termo. É aquele termo que eu quero encontrar. Esse enésimo termo, em função do primeiro, ele vai ser o quê? O A1. Repara, aqui não vai ser sempre uma unidade a menos do que o termo que eu estou querendo. Ó, 3, aqui é 4. 4, aqui é 5. 2, aqui é 3. Então, ó, aqui eu vou ter o quê? Uma unidade a menos do que o termo que eu quero aqui na N. Então, vai ser N menos 1 vezes a razão. Isso daqui, ó, é a fórmula geral. Beleza, gente? Então, chegamos aqui, ó, essa fórmula do termo geral. Seria o enésimo termo igual ao primeiro mais N menos 1. Se aqui for 100, aqui vai ser o quê? 99. Se aqui for 20, aqui vai ser o quê? 19 vezes a razão. Beleza, gente? Então, lá. Se eu te pergunto, qual o 20º termo da sequência? 2, 5, 8, 11, 14. É a sequência que nós demos lá de exemplo, né? Aqui, ó, 3, 3, 3, 3. Então, eu tenho aqui o primeiro termo igual a 2 e eu quero o 20º termo. Então, estou querendo quem? O A20. É isso aqui que eu quero. Qual é a razão? A razão vai ser 3. De 2 para 5, 3. 5 para 8, 3. 8 para 11, 3. Eu quero o 20º termo. Então, ó, o A20, ele vai ser quem? Ele vai ser o A1 mais 20 menos 1 vezes a razão. Logo, o A20, ele vai ser o A1 mais 19 vezes a razão. Então, ó, o 20º termo, ele vai ser quem? O primeiro, que vai ser 2, tá aqui, mais 19, 20 menos 1, 19, vezes a razão, que vai ser 3. Logo, o 20º termo vai ficar com 2 mais 19 vezes 3, 3 vezes 9, 27, e vão 2, 1 vezes 3, 3, com 2, 5. Então, meus amigos, o 20º termo dessa sequência vai me dar o quê? 2 mais 57, 59. Beleza? Tranquilo? Sem estresse, né, gente? Continuando. Se eu te perguntasse agora, em uma PA de razão 4, então, ó, eu tenho aqui razão 4, cujo 15º termo, 15º a 15, é 50. Qual o valor do 40º termo? Eu quero o A40. Beleza? Gente, ó, eu sei que a fórmula vai ser o quê? AN igual a A1
mais n menos 1 vezes a razão. Eu tenho o 15º termo. Eu quero quadragésimo. Então, eu tenho o A15 e eu quero o A40. O que eu faço? A cereja. Com o A15 você chega ao A1, né? Sim, o A15 ele vai ser quem? O A1 mais 14 vezes a razão. Eu tenho a razão, eu tenho o A15, eu acho o A1. Depois que eu achar o A1, eu consigo achar o A40. O A40 ele vai ser o quê? O A1 mais 39 vezes a razão. Beleza, chego lá. Vai chegar? Vai. Mas é preciso isso? Não, vai perder tempo. Gente, eu sempre tenho que escrever em função do primeiro termo? Não. Mas cereja, a fórmula não é em cima do primeiro termo? Sim, eu tenho que escrever em cima de um termo. E eu vou escrever em cima de qual? Do primeiro. Por quê? Porque, obrigatoriamente, para existir uma sequência, eu tenho que ter o primeiro. Então, como é que eu vou escrever em função do 20º se eu não sei se a sequência vai chegar no 20º termo? Mas o primeiro termo eu sempre vou ter. Então, eu escrevi em cima do primeiro. Porém, eu sou obrigado a escrever sempre em função do primeiro? Não, eu posso escrever em função de qualquer termo. Então, pensa, o maior termo, ele é o menor mais alguma coisa. Então, eu posso sempre escrever um termo em função do outro menor, sem problema nenhum. Show de bola? Como é que fica isso? Vamos lá. Ó, para eu ter o 40º termo, eu preciso ir até o primeiro? Não. Imagina aqui, ó. Você está numa estrada, né? Aqui é o primeiro quilômetro. Você está aqui no quilômetro 15. Você quer ir para o quilômetro 40. O que você tem que fazer? Você volta para o quilômetro 1 para pegar impulso para ir para o 40? Não. Se você já está aqui, o que você faz? Vai direto do 15 para o 40. Beleza? Sim. Olha só, eu vou voltar aqui, ó. Veja só. Quando eu tenho o A2, eu vou pegar em função do primeiro, né? Então vai ser 1 mais 1. O A3, 1 mais 2. O A4, 1 mais 3. O A5, 1 mais 4. Vocês estão vendo? Se eu somar o número desse termo com a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a razão, vai me dar o quê? O número do termo que eu quero. Então, eu não preciso sempre botar aqui 1. Eu posso botar qualquer número aqui. Opa! Então, olha só. Se eu tenho o A15, eu quero o A40, nada me impede de eu calcular o A40 em função do A15. De que forma? O que eu tenho que somar o 15 para dar 40? Aqui, ó, a soma desses dois números não tem que dar o que eu quero? Então, aqui vai me dar o quê? 25. Pois 25 mais 15 vai me dar o quê? 40. 25 vezes o quê? A razão. Então, ó, o A40, ele vai ser o quê? Ele vai ser o A15, que é 50, mais 25 vezes a razão, que é 4. Então, o A40, o 40º termo, ele vai me dar 50 mais 4 vezes 25, 100. Então, o A40 vai me dar 150. Beleza, gente? Então, eu não preciso escrever sempre em função do primeiro. Eu posso escrever sempre em função de qualquer um. Logo, eu posso pensar nessa fórmula aqui também, ó. Aqui era A1, né? Quando aqui fosse o 1, aqui eu não ia subtrair 1, agora eu coloquei um termo qualquer, eu chamei de AM. Então, ó, N menos M, esse daqui maior menos esse, vai ficar aqui multiplicando a razão. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá, então. Ó, a sequência A1, A2, A3, até chegar a 20, né? Ou seja, 20 termos, é uma progressão aritmética de 20 termos, na qual A8 mais A9
é igual a A5 mais A3 mais 189. A diferença entre o último e o primeiro termo dessa progressão, nessa ordem, é igual a quanto? Meus amigos, o que eu estou querendo isso aqui, ó, é o A20 menos o A1. A diferença entre o último e o primeiro. Bom, o que eu faço aqui, ó? Eu tenho o oitavo, eu tenho o nono, eu tenho o quinto, eu tenho o terceiro. Ó, vou botar aqui. A8 mais A9 é igual a A5 mais A3 mais 189. Galera, eu vou ficar trabalhando com 4 incógnitas? Não, não vou. O que eu posso fazer? Posso escrever todas elas em função de uma só. Vou escrever em função de quem? Vamos escrever em função da menor, do A3. Então, ó, como é que o A8 eu posso escrever em função do A3? O A8 ele seria o quê? Seria o A3. Quanto que falta para 3 chegar a 8? 5. Então, seria A3 mais 5R. Mais o A9, posso escrever em função do terceiro termo? Sim. Quanto que falta para 3 chegar a 9? 6. 6R. É igual o A5. A3, quanto que falta para 3 chegar a 5? 2. Mais 2R. Mais A3, mais 189. Olha só, aqui eu não tenho A3 e A3 vai me dar o quê? 2A3. Aqui eu também tenho 2A3. Então, ó, eu posso logo cortar isso daqui. Acabei, só vou ficar com o quê? Com a razão. Aqui vai me dar 11R igual a 2R mais 189. Passo para cá, vou ficar com 9R igual a 189. Gente, quanto que dá agora? 189 divididos por 9. Aqui vai me dar 2, 18, baixo 9, aqui vai me dar 1. Então, ó, a razão vai ser igual a 21. Ou seja, o que eu faço agora com isso? Eu não estou querendo a diferença entre o último e o primeiro. Poxa, aqui não é um sinal de menos. Eu não poderia escrever, então, esse último termo em função do primeiro? Posso, de que forma? A20 é igual a A1 mais o quê? Mais 19R, não é isso? 1 mais 19, 20. Menos o A1. É isso que eu quero. Poxa, corto A1 com A1, né? A1 menos A1, acabou. Então, o resultado vai ser o quê? 19R. E 19R vai ser o quê? 19 vezes 21. Então, vou fazer aqui, ó. 19 vezes 21. Aqui vai me dar 19. Aqui vai me dar 38. Aqui vai me dar 9. Aqui vai me dar 9. Aqui vai me dar 3. Logo, essa diferença de A20 com o A1, isso vai me dar 399. Beleza, amigos? Tranquilo? Vamos lá. Eu quero agora representar 3 termos. Gente, ó, como é que eu poderia representar 3 termos? Eu tenho o A1, o A2 e o A3. Ah, Cereja, posso fazer isso aqui, ó. A1 mais R e A1 mais 2R, beleza? Poderia fazer isso. Mas olha só, aqui, ó, eu vou continuar com uma incógnita e agora outra incógnita. Então, eu vou ficar com 2 incógnitas. Meus amigos, toda vez que ele colocar 3 termos, vamos escrever dessa forma aqui, ó. Eu posso chamar o termo central de x. Esse daqui, né, o posterior, ele vai ser o quê? Esse termo central mais a razão. E esse daqui, ele não vai ser uma razão menor do que esse, né? Já que aqui eu estou sempre aumentando o R. Esse daqui vai ser esse mais R. Esse daqui vai ser o quê? O posterior menos a razão. Então, ficaria com o x, né,
menos a razão, é o primeiro. O outro eu vou ficar com x. E o terceiro eu vou ficar com x mais r. Por quê? Porque às vezes, ó, ele quer o termo central e ele te pede o termo central e às vezes ele te dá a soma. Por exemplo, ó, A1 mais A2 mais A3, isso aqui é igual a, vamos lá, 12. Quanto que vale o A2? Olha só, eu posso chamar isso aqui de x, esse daqui ficaria x menos r, e esse daqui ficaria x mais r. Aí quando eu somo, x menos r mais x, já que a soma vai me dar 12, mais x menos r igual a 12, eu corto menos r com, aqui mais, né? Com mais r. Aí eu vou ficar com 3x igual a 12. Logo, x seria o quê? Seria 4. Então, eu conseguiria encontrar esse termo central aqui. Beleza? Isso serve sempre quando o número de termos for o quê? Impar. Quando for par, não tem jeito. Mas se for ímpar, eu vou ter sempre o termo central. Show de bola? Ah, se eu tiver 5 termos, A1, A2, A3, A4 e A5. Olha, esse daqui é o central. Esse daqui vai ser o central mais R. E esse daqui, ó, seria x mais 2R. Indo para o outro lado, esse daqui seria menos 1R e esse daqui menos 2R. Se eu falasse que A1 mais A2 mais A3 mais A4 e mais A5, isso daqui fosse 30, quanto seria o A3? Bom, olha só, eu colocaria x menos 2R mais x menos r mais x mais r, né? Menos 2 mais x, aqui, mais x mais r e mais x mais 2r, igual a 30. Cortaria menos 2r com mais 2r, menos r com mais r, vou ficar com x, 2x, 3x, 4x, 5x. 5x igual a 30. Logo, o x vai ser 30 sobre 5. O x vai ser o quê? 6. Então, o termo central, o A3, ele seria quem? Seria 6. Beleza, gente? Bom, vamos agora para o termo central. Como é que eu consigo encontrar o termo central? Olha aqui, gente. Eu sei que a diferença entre dois termos vai me dar o quê? Vai me dar a razão, né? Então, ó, o A2 menos A1, eu sei que isso aqui é a razão, já que o A2 é igual a A1 mais a razão. Da mesma forma, eu teria aqui o A3 menos o A2 é igual a razão também. Então, ó, isso daqui é igual a R, isso daqui é igual a R, então eu posso igualar, beleza? Então, eu posso escrever aqui A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Vou jogar o A2 para o outro lado, vai ficar positivo. Vou jogar o A1 para cá, vai ficar positivo. Então, eu fico com 2A2 é igual a A1 mais A3. Logo, o A2 ele vai ser o quê? A1 mais A3 sobre 2. Meus amigos, olha só. O A2, né, o termo central, né, o termo que está no meio, né, está entre 1 e 3. Isso aqui não são dois valores? Eu não estou somando dois valores e dividindo pela quantidade de elementos? Isso daqui é o quê? Não é a média? Então, meus amigos, para eu encontrar o termo central, basta fazer o quê?
a média aritmética dos termos equidistantes. Veja só, eu não estou falando que é o termo anterior e o posterior. Eu estou falando que são os termos equidistantes. Então, ó, o termo central será sempre a média dos termos equidistantes. Se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, A4 e A5. Vamos mudar aqui. O A3, ele seria quem? Ele seria o anterior e o posterior, não está? Termo central? Então, ele seria o A2 mais o A4 sobre 2. O A2 é um termo antes, o A4 é um termo depois. Mas tem que ser o anterior e o posterior? Não. Eu posso pegar também, ó, o A1 e o A5. Por que o A1 e o A5? Porque o A1 está duas antes e o A5 está duas depois. Eles são o quê? Equidistantes. Então, também posso fazer isso. Beleza, gente? Olha só. O que aconteceria agora? Qual é o termo central? Qual é o valor de x? Meus amigos, ó, isso aqui é uma maneira de você calcular, tá? Porque eu poderia calcular através da PA, né? Ó, x menos 2 é igual a 16 menos x. Ou então, eu poderia chamar isso daqui de A1, isso daqui de A3. Eu ficaria com A3 é igual a A1 mais 2R. Então, ó, 16 é igual a 2 mais 2R. Eu conseguiria encontrar a razão. Se eu encontrasse a razão, o que eu faria com x? É só pegar o 2 e somar essa razão. Mas eu quero sair pelo termo central. O termo central, ele não vai ser a média aritmética dos outros dois termos equidistantes. Então, o x seria o 2 mais 16 sobre 2. Logo, o x vai me dar o quê? 18 sobre 2. O x vai ser o quê? Vai ser 9. Ó, se o x for 9, a razão vai ser o quê? Vai ser 7, né? Ó, 2, 9, 16. De 2 para 9, 7. De 9 para 16, também o quê? 7. Então, ó, bateu. Show de bola? Se eu tivesse isso agora, 4x, y, z e 16. Eu quero achar o x, o y e o z. Olha, eu posso sair por PA, pela fórmula geral. 1, 2, 3, 4. Aqui seria o A5. Então, ficaria com A5 igual a A1 mais 4R. Mas se eu sair por termo central, eu conseguiria achar o x? Não. O x seria termo central de quem? De 4 e y. Eu não sei o y. Poderia achar o z? Não, porque o termo central vai ser de y e 16. E o y? Ele é termo central de x e de y. Mas ele também é termo central de 4 e de 16, então sairia aqui pelo y. O y é igual a 4 mais 16 sobre 2. Logo, o y vai me dar o quê? 20 sobre 2. O y é igual a 10. Então, eu passo a ter essa sequência aqui, ó. 4, x, 10, z e 16. O x ele vai ser quem? 4 mais 10 sobre 2. E o z? 10 mais 16 sobre 2. Logo, o x vai me dar o quê? 4 mais 10, 14, com 2, 7. O z aqui vai me dar 26 divididos por 2, 13. Será que está certo? Se aqui for 7 e aqui for 13, aqui ó, vai me dar o quê? Mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Beleza? Então, ó, conseguimos encontrar o termo central. Bom, meus amigos, o que eu quero agora é saber classificar uma PA. Como é que eu posso classificar uma PA? Uma PA ela pode ser crescente, pode ser decrescente e pode ser constante.
Gente, o que seria uma PA crescente? Crescente, pensa, está aumentando. Então, os valores dos termos, eles estão o quê? Aumentando. Constante, os termos vão ser sempre o quê? Iguais. E decrescente, eles irão diminuir. Tudo isso dependerá de quem? Da razão. Pois é a razão que vai estar o quê? Somando. Vamos ver esses três casos? Eu tenho essa PA aí, ó. 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Repara, os termos aqui, ó, de 2 para 5, não estão aumentando? De 5 para 8 também aumentando? Aumentando, aumentando? Então, eu tenho aqui uma PA crescente. Gente, o que faz a PA ser crescente? Quando a razão é positiva. Cada termo é maior que o anterior. Se a razão é positiva, então ela tem que ser o quê? Maior do que zero, já que zero é o elemento neutro da adição. Agora eu tenho, ó, todos os termos iguais. Isso aqui é uma PA? Mas eles estão somando o quê? Estou somando zero. Esse termo aqui, o segundo, ele é o primeiro, mais o quê? Mais zero. Não deixo de estar somando. Só que o valor da razão vai ser o quê? Nula. Então, aqui é uma PA constante. Quando a razão R é nula, ó, nula, igual a zero. Todos os termos da sequência são iguais. E o terceiro caso, né, ó, 21, 17, 13 e 9, eles estão o quê? Diminuindo. Então, isso aqui é uma PA decrescente. Gente, isso acontece quando a razão R é negativa. Cada termo é menor que o anterior. Show de bola? Olha só, a razão vai ser o quê? Menor do que zero. Bom, para terminar, soma dos termos de uma PA. Galera, imagina isso aqui, ó. Eu coloco aqui um ponto, 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos. Eu faço isso, ó, e vou indicar primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, e faço isso até a 20ª linha. Eu quero saber quantos pontos eu vou precisar para formar esse desenho aqui. Gente, ó, eu não estou querendo saber quantos pontos eu tenho na 20ª linha. Eu quero saber quantos eu tenho ao total. Então, o que eu estou querendo é a soma dos termos de uma PA. Gente, isso aqui é uma PA? Olha só, o primeiro termo eu vou ter o quê? Um elemento. No segundo termo eu vou ter 3. No terceiro termo eu vou ter 5 e assim por diante. Então, isso daqui não é uma PA onde a razão vai ser 2, não estou aumentando de 2 em 2, isso. Então, ó, como é que eu faço para encontrar todos esses termos? A soma. Essa fórmula aqui, ó. A soma de todos os termos de uma PA vai ser o primeiro mais o 10º termo, ou seja, é o primeiro mais o último termo que eu quero, divididos por 2, vezes quem? Vezes o número de termos. Então, nesse meu caso aqui, eu não quero somar do primeiro até o 20º, então eu vou ter quem? 20 termos. O n vai ser igual a 20. Eu tenho que saber o primeiro termo e tenho que saber o último termo, que no caso aqui seria quem? O A20. Eu sei o A20? Não, mas tem como eu descobrir. O A20, ele seria quem? O A1 mais 19R. Logo, o A20 ele vai ser quem? O primeiro termo, que é 1, mais 19 vezes a razão, que vai ser 2. Logo, o 20º termo, 1
mais 38, que vai me dar o quê? 39. Achei o 20º termo. O que é que eu faço agora? A soma vai ser o primeiro termo, 1, mais o 20º termo, 39, sobre 2, vezes quem? O número de termos. Galera, aqui vai ser N, tá? O número de termos. Não vai confundir e colocar R, não. O R é lá no termo geral. Aqui, ó, vai ser o N, número de termos. Então, ó, o somatório de todos esses pontos vai me dar 40 sobre 2 vezes quem? Vezes 20. Aqui eu corto, vai me dar 10. Então, a soma vai me dar o quê? 40 vezes 10, 400. Então, eu vou precisar de 400 pontos para formar aquele meu desenho. Ou seja, o somatório de todos os pontos vai me dar 400. Beleza, gente? Fechamos por aqui. PA, encerramos esse bloco. Daqui a pouquinho tem mais.